Aqui está o trecho de Atos capítulo 17, versículos 16 ao 34. Na versão NVI. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas, e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Paulo então levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram, entre eles Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Explicação. Em Atos capítulo 17, versículos 16 ao 34. Vemos Paulo em Atenas, uma cidade fervilhando de pensamentos filosóficos e práticas religiosas pagãs. A cultura ateniense era repleta de ídolos e ideias sobre divindades, onde as pessoas buscavam incessantemente respostas e novidades. Paulo, ao observar a dedicação dos atenienses a tantos deuses e até mesmo a um Deus desconhecido, aproveita a oportunidade para anunciar o único Deus verdadeiro, Criador de tudo. Ele explica que Deus não está contido em templos ou estátuas e não precisa de nada feito por mãos humanas. Em vez disso, ele é o Senhor da vida, e tudo o que existe depende dele. Paulo também apresenta o plano de redenção, revelando que Deus deseja que todos se arrependam, pois estabeleceu um dia de justiça para julgar o mundo por meio de Jesus, a quem ele ressuscitou dos mortos como prova de sua autoridade e salvação. Essa mensagem surpreende os ouvintes. Alguns zombam, outros ficam curiosos, e alguns creem, como Dionísio e Dâmaris. Nesse contexto, Paulo corajosamente comunica que Deus é acessível, não distante, e que a verdadeira adoração vai além dos objetos e rituais, sendo uma relação com um Deus real e pessoal. Aplicação no dia a dia. Assim como os atenienses, vivemos em uma sociedade que busca respostas e significados em muitos lugares. Muitas vezes, pessoas modernas procuram deuses em bens materiais, status, crenças diversas ou mesmo em filosofias de vida que prometem sucesso e satisfação. No entanto, Paulo nos lembra que o verdadeiro propósito e sentido estão em Deus, que criou cada um de nós com o desejo de que o encontremos.
Esse encontro com Deus não depende de esforços para merecer ou de práticas religiosas vazias, mas de uma decisão sincera de conhecê-lo e viver em comunhão com Ele. Assim, em nosso cotidiano, podemos aplicar essa verdade lembrando que Deus não está longe. Ele se faz presente, guiando, fortalecendo e oferecendo direção para nossas vidas. Para quem enfrenta dúvidas ou se sente perdido, essa passagem nos encoraja a buscar a Deus com coração aberto, pois Ele é próximo e acessível, e deseja nos dar uma paz e propósito real. Assim, ao viver nossa fé de maneira autêntica e apresentar essa verdade ao mundo ao nosso redor, podemos fazer com que mais pessoas conheçam o Deus desconhecido como o Deus real e amoroso que se revelou em Jesus Cristo. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe.